Você sabia que pode antecipar sua aposentadoria em até 10 anos, utilizando uma estratégia simples e eficiente com ETFs? Nesse vídeo, eu vou te mostrar como construir uma carteira que trabalha para você, ou que trabalha por você, mesmo enquanto você está nos seus momentos de lazer. Enquanto você está dormindo, o seu patrimônio está crescendo. Fica até o final e descubra como colocar sua aposentadoria no piloto automático. Eu sou Davidson Barbosa, sou educador financeiro e consultor independente de investimentos. Se você chegou até aqui, é porque você gosta de finanças, de investimentos, já deixa o legal no vídeo e compartilha com mais uma pessoa, porque compartilhar educação financeira é o melhor presente que você pode dar a alguém. O que é aposentadoria antecipada e ETFs? O que seria isso, né? A aposentadoria antecipada é um sonho para muitos. Poder parar de trabalhar antes da idade padrão, vivendo de rendimentos passivos, isso está se tornando cada vez mais popular, especialmente com a mentalidade da independência financeira, ou você se aposentar de forma antecipada. Esse conceito que a gente pensa de aposentadoria quando se relaciona aqui os investimentos, né? Com os investimentos é o dinheiro rendendo para mim. E agora, o que são os ETFs? Os ETFs são os fundos negociados em bolsa de valores, que permitem investir em uma cesta diversificada de ativos, ações, títulos, títulos do governo, imóveis, tudo isso com um custo muito baixo. Isso os torna uma ferramenta poderosa para quem quer acelerar a sua independência financeira. Um dos 6 homens mais ricos do planeta adota essa medida de investir via os ETFs para a sua construção e aposentadoria. Aí chega a pergunta: e os ETFs são ideais para uma aposentadoria? As pessoas fazem essa pergunta. Você vai investir em ETF, depois que você aposentar, como é que isso funciona? Eles unem simplicidade, diversificação e eficiência. Tudo que você precisa para atingir os seus objetivos sem complicações, que você não consegue alcançar se você for escolher os seus ativos, né, um por um e tal. Uma diversificação impressionante, né? Você pode investir em vários ativos, vários países ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, uma simplicidade, porque ele une isso, a eficiência, a diversificação, e cobra taxas baixíssimas. Tudo isso é muito simples. É por isso que as pessoas, às vezes, não querem seguir o mais simples, querem seguir os mais complexos, né? E agora eu vou te mostrar por que os ETFs eles são perfeitos para a aposentadoria antecipada. Existem 3 razões principais para escolher ETFs na sua jornada para a sua aposentadoria antecipada. A primeira delas é óbvio que é a diversificação. Com um único ETF, você tem exposições a centenas ou até milhares de ativos. Isso reduz o risco a quase zero. Então, imagina, você vai investir, o que vai diminuir o risco é a diversificação. E quando você olha para o ETF, ele é essencial para isso. Vou deixar um vídeo aqui no nosso canal que fala, por exemplo, do ETF XN, ETF de tecnologia, que você pode conhecer também. Vou deixar o link aqui dele para você dar uma olhada também. Uma outra razão são os baixos custos. ETFs têm taxas de administração muito minúsculas. Os fundos tradicionais que existem no mercado que cobram para gerenciar o seu patrimônio. O que significa que se você não pagar esses custos, você vai ter mais dinheiro rendendo para a sua construção patrimonial. Menos custos, mais dinheiro sobrando para investir. E sem falar também, a última razão aqui, a flexibilidade. Você pode comprar e vender ETFs como se fosse uma ação, e não como se fosse um fundo, que às vezes exige uma trava de 1 dia, 2 dias, 15 dias, 30 dias, para você fazer o ajuste e equilibrar a sua carteira e por aí vai. O ETF não. Tem muita liquidez. Você vende, você pega o dinheiro de volta, e tudo bem com isso, tá certo? Então, essa flexibilidade de um fundo listado na bolsa, que se comporta ora como fundo, mas na verdade ele é praticado como uma ação, como um ativo. Então você faz a negociação dele
igual como se fosse um ativo que você já investe normalmente. Vamos agora falar sobre algumas estratégias para a sua aposentadoria antecipada usando os ETFs. Um ETF que você pode pensar, estudar, entender é o ETF que rastreia o índice, como, por exemplo, o índice do SP500. Ele oferece uma exposição ao mercado como um todo, ao mercado americano como um todo, as 500 maiores empresas mais negociadas daquele lapso temporal ali. Então, você tem um ETF que vai, ao mesmo tempo, capturar todas aquelas empresas. Com um único investimento, você acessa todos eles. Se você for investir aqui no Brasil, procurar esse ETF aqui no Brasil, um exemplo que nós temos é o IVVB11. O IVVB11 ele replica esse índice das 500 maiores empresas americanas. Tá bom? Isso aí, se você olhar direitinho, vai crescer 8, 10, 11, 12% ao ano nos últimos 10 anos. Isso, se você colocar o ganho cambial, dá muito dinheiro. Existem também os ETFs setoriais. Eles focam em setores específicos, como, por exemplo, o ETF de tecnologia ou de saúde. Então, você faz a captura daquele crescimento de uma área promissora. Você acredita que tecnologia daqui a mais 5, 10 anos vai continuar evoluindo, melhorando? Se é um setor promissor, tem um ETF que agrupa essas empresas desse setor, pode ser interessante. Vídeo aqui no canal. E também existem hoje, né, aqui no Brasil, por exemplo, não tinha antes, os ETFs de dividendos. Para quem gosta, ele vai gerar uma renda passiva através dos pagamentos regulares. Normalmente, os ETFs de crescimento, eles não pagam dividendos, né? Cada 3, 6 meses ainda vai fazendo um espaçamento maior. Mas aqui no Brasil já tem também os ETFs que já pagam dividendos, tá? Não estudo a performance deles, mas aqui no Brasil já tem essa possibilidade também. Então, essas estratégias podem ser combinadas para atender diferentes objetivos e perfil de risco. Imagina que você pode ter um núcleo, um ETF mais conservador, né, mais diversificado, vai crescer um pouquinho menos, vai estar ali com uma base dos seus investimentos. E os outros ETFs, outras ações, vai ter ali tipo como satélite, um núcleo satélite. Só que essa porcentagem, essa variação, vai depender do seu perfil de risco. O quanto você tem apetite a risco, o quanto você tem expertise em relação cambial, a relação de imposto, como é que vai funcionar tudo isso. O perfil objetivo, a sua idade, não, já estou com idade avançada, não posso arriscar muito. Não, estou muito jovem, quero arriscar muito. Pega F de cripto, tem de tudo também, certo? Então, combinar essa configuração dos ETFs que vai ser o essencial para alcançar a sua jornada, o seu objetivo final, né? Então, é por isso que aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você pode preencher um forms. Esse forms vai fazer com que nós, aqui na nossa equipe, possa identificar se você tem algum perfil específico e a gente vai te chamar para uma consultoria gratuita, onde a gente vai desenhar um pontapé inicial aí para você começar a valorizar e se expor aos ETFs e ter esse crescimento mais consistente, mais simplificado, mais diversificado, mais eficiente para a sua carteira de investimentos, tá certo? E falando em carteira, para começar a construir a sua, siga essas etapas. Comece cedo e aproveite o poder dos juros compostos. Quanto antes você começar, maior será o impacto dos retornos compostos no longo prazo. Mais cedo começar, maior será o impacto dos juros. Diversifique entre classes de ativos. Nunca fique só com um ETF, só com um país. Não, vou ficar só na economia americana. Combine os ETFs. Tem ETFs de ações, de títulos, de imóveis, tem commodities, tem rates também. Tem ETFs de rates, tem ETFs de cripto. Diversifique, veja qual é o seu apetite a risco e vá se posicionando de acordo com que você vai melhorando e aprendendo e se amadurecendo nos investimentos, tá? E regularmente ajuste a sua carteira ao momento que você vai ficando mais experiente, vai querendo assumir um pouco mais de risco, ao momento que você vai ficando com mais cautela, vai baixando a sua exposição e vai se adaptando aí. O rebalanceamento de forma regular, com mais dinheiro, com menos dinheiro, ganhou uma comissão, perdeu uma parte da sua renda, e isso vai se equilibrando durante a sua construção patrimonial, tá certo? Comenta aqui embaixo qual ETF você já investe, qual que você mais gosta, qual que você acha mais interessante para começar. Faça desses comentários aqui uma busca de pessoas que também estão buscando essa construção inteligente, diversificada, simplificada, através de ETFs, a sua construção, né, da sua aposentadoria.
eu vou responder aqui os nossos comentários, vou ajudar aqui os clientes a explicar quais são os ETFs melhores ali, a gente vai tocando essa ideia aqui nos comentários, tá certo? Então é isso, pessoal. Para você ter uma aposentadoria antecipada, você precisa realmente desenhar um plano bem estruturado e utilizar os ETFs como uma ferramenta essencial para fazer o seu patrimônio crescer, pensando inclusive em outras economias além do Brasil, tá certo? Lembre-se, a chave é começar o quanto antes, ser consistente, disciplinado e ajustando ali a estratégia no meio do caminho, tá bom? E lembre-se, aqui na descrição do vídeo tem um form, você pode preencher e ter acesso a uma consultoria gratuita comigo. A gente pode compartilhar alguns materiais extras com você também. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu legal, se inscreve no nosso canal aqui, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo novo e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.